Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos dar início a mais uma aula de ciências. Mas antes, como é do costume nosso, vamos corrigir a atividade passada na aula anterior, certo? A primeira questão foi: o que são reações químicas e quais são os quatro tipos existentes? Bem, o que são resultados de uma transformação que vai ocorrer em substâncias onde seus átomos vão se rearranjar-se ou modificar seu estado inicial. E as reações são reações de síntese ou adição, reações de análise ou decomposição, reações de deslocamento e reação de dupla troca ou dupla substituição. Segunda questão, a alternativa correta seria a letra A. Terceira, o que são oxidação e redução? E diferencie agente redutor de agente oxidante. Então vamos lá. O que é oxidação? Oxidação é a perca de elétrons e o aumento do NOx. Redução é o contrário, é o ganho de elétrons e a diminuição do NOx. Agente redutor é aquele que vai sofrer a oxidação, enquanto o agente oxidante é aquele que vai sofrer a redução. O agente redutor provoca a redução, o agente oxidante provoca a oxidação. O agente redutor aumenta seu número de NOx, o agente oxidante diminui o seu número de NOx. O agente redutor é o que perde elétrons, enquanto o agente oxidante é o que ganha elétrons. A alternativa C, para a quarta questão. E o quinto tinha a seguinte pergunta: o que são equações químicas e qual foi a lei criada por Lavoisier para explicar os balanceamentos da equação química? O que são equações químicas? É a forma encontrada para demonstrar, em forma de gráficos, os fenômenos químicos. E qual é essa lei? É a lei da conservação de massa, de Lavoisier. Bem, a aula de hoje é a aula que a gente vai tratar o tema de herança genética, nossa quinta aula de ciências. Então, primeiramente, temos que entender o que é genética. E o que é genética? É uma área da biologia que vai estudar os mecanismos de hereditariedade ou herança biológica. Vamos para alguns conceitos básicos. O primeiro conceito é que existem células haploides e existem células diploides. Bem, células haploides, vamos usar a letra N, certo? Já diploides, o mesmo N, só que porém com 2, ou seja, você vai entender por que a gente coloca 2 N na diploide e por que coloca apenas um N na célula haploide. Então, é pelo seguinte motivo: as células haploides, N, possuem apenas um conjunto de cromossomos. Assim, os animais, as células sexuais deles, ou gametas, que são mais conhecidos, são haploides. Por quê? Porque possuem metade do número de cromossomos da espécie. São aqueles cromossomos das células sexuais. Já as células diploides são aquelas que possuem 2 conjuntos de cromossomos, como é o caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomos originários da mãe e um conjunto de cromossomos originário do pai. São células diploides, por exemplo, os neurônios, células da pele, dos ossos, entre outras. Segundo conceito que a gente tem que entender sobre genética é os cromossomos. Os cromossomos são sequências da molécula de DNA, está vendo ali a molécula de DNA, que em forma de espiral apresenta genes e nucleotídeos. O número de cromossomos varia de uma espécie para outra, que é aquela que eu falei no início, que é representado por N. Por exemplo, a mosca drosófila possui 8 cromossomos nas células do seu corpo e 4 cromossomos nos seus gametas. A espécie humana possui um número total de 46 cromossomos e nas suas células diploides, ou seja, nos gametas, tem 23 cromossomos. Os cromossomos também podem ser homólogos. Cada cromossomo presente no espermatozoide vai encontrar uma correspondência, algo que se encaixe com os cromossomos do óvulo. Em outras palavras, os cromossomos de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certas características, organizados na mesma sequência em cada um deles.
Aqui vocês vão entender melhor. Aqui são dois cromossomos homólogos e cada coisinha dessa diferente, ou seja, em uma determinada parte desse cromossomo, vai dar uma característica diferente. Tem alguns exemplos aí, mas não significa que só é esse tipo de característica. Porém, eu coloquei esses exemplos para vocês entenderem melhor como é que funciona. Como, por exemplo, a cor dos olhos, ó, aquela partezinha que está com a fitinha verde. A partezinha com a fitinha vermelha é o tipo sanguíneo. A partezinha roxa, cor dos cabelos. A partezinha meio alaranjada, o crescimento. Ou seja, cada parte de um cromossomo homólogo dá uma característica diferente ao indivíduo. Próximo passo são os genes. Sabemos que dentro do núcleo vai ter lá os nossos cromossomos, que vem na sequência de DNA. Mas dentro dessa sequência de DNA tem os genes. Os genes são os fragmentos sequenciais do DNA. Vai ser responsável por codificar informações que vão determinar a produção de proteínas que vão atuar no desenvolvimento da característica de cada ser vivo. Então, esses genes são considerados a unidade funcional que dá o funcionamento da hereditariedade. Existem alelos também e alelos múltiplos. O que é um alelo? Um alelo é cada uma das várias formas alternativas do mesmo gene que vai ocupar um locus nos cromossomos. Vão atuar na determinação do mesmo caráter. Então, os alelos múltiplos vão ocorrer quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas. Nesse caso, mais de dois alelos estão presentes na determinação de um caráter. Então, vamos lá. Existem dois alelos, os homozigotos e os heterozigotos. Os seres homozigotos são aqueles que apresentam pares de genes alélicos idênticos, ou seja, ou é azão-azão ou é azinho-azinho, ou seja, possui genes alelos idênticos. Enquanto isso, os heterozigotos vão caracterizar os indivíduos que possuem dois genes, ou seja, um azão e um azinho, distintos um do outro. Então, nisso aí a gente vai entender que existem genes dominantes e existem genes recessivos. Quando o indivíduo heterozigoto possui um gene alelo dominante, ele se expressa da determinada forma, com uma determinada característica. Os genes dominantes são representados por letras maiúsculas, azão, azão, bezão, bezão, vezão, vezão, e vão ser expressos fenotipicamente em heterozigose, ou seja, heterozigotos. Quando o gene alelo não se expressa nesse indivíduo, ele é um gene recessivo. Os genes recessivos são representados por letras minúsculas, azinho, azinho, bezinho, bezinho, vezinho, vezinho, onde os fenótipos são expressos somente em homozigose, ou seja, homozigotos. Então, ó, vamos entender agora o que é um fenótipo e o que é um genótipo. Bem, o genótipo vai ser o conjunto de informações contidas nos genes. Desse modo, um exemplo, irmãos gêmeos têm o mesmo genótipo, pois possuem os mesmos genes. Ele representa a constituição genética do indivíduo. Genótipo, genética. Já o fenótipo é a expressão dos genes, ou seja, é o conjunto das características que vemos nos seres vivos, como, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor das flores de uma planta, a cor do pelo de um gato, entre outros, certo? Então, ó, os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo dos indivíduos. As mulheres possuem dois cromossomos X, enquanto os homens possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. Desse modo, é o gameta masculino que determina o sexo dos filhos. Como os cromossomos X têm muito mais genes do que o Y, alguns dos genes do X não têm alelo. Então, no caso, alelo correspondente ao Y. Desse modo, determina a herança ligada do cromossomo sexual, ou seja, aquela que é ligada ao sexo. Então, a gente vê que aí, ó, o fenótipo dá características nos indivíduos. Tem outra característica que é o daltonismo e a hemofilia. São exemplos de doenças determinadas por genes, que são presentes nos cromossomos X. O daltonismo é um tipo de cegueira para cores. É uma condição produzida por um alelo mutante, que é responsável pela produção de um dos pigmentos visuais. Ou seja, uma cor, um exemplo, o cara que sofre por daltonismo, ele vê
um azul ele vê um verde, ele enxerga o verde, no laranja ele enxerga o vermelho, ou seja, ele tem dificuldade de associar qual é a cor certa. Bem, resumindo a herança genética ou biológica é um processo pelo qual um organismo ou célula adquire e torna-se predisposto a adquirir características semelhantes à do organismo ou célula que o gerou. Através de quê? De informações codificadas, que é lá nos nossos genes, que são transmitidas para a nossa descendência. Então, isso se trata de herança genética. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Essa é a nossa aula de hoje.